Ives Gandra da Silva Martins nasceu em 12 de fevereiro de 1935, na cidade de São Paulo. Tem 90 anos. Formou-se em Direito pela Faculdade de Direito da USP em 1958. Especialista em Direito Tributário e em Ciência das Finanças pela USP, à época em que ainda não havia mestrado no Brasil, e primeiro doutor em Direito da Universidade Mackenzie, onde foi professor titular de Direito Constitucional. Há décadas, é reconhecido por pareceres jurídicos sobre a realidade político-jurídica do país. Dr. Ives Gandra Martins foi homenageado por diversas instituições de ensino. É professor catedrático da Universidade Portuguesa do Minho, doutor honoris causa pela PUC do Paraná e Rio Grande do Sul e Universidade de Craiova, na Romênia. Professor emérito em universidades como Mackenzie, UniFMU, Escola Superior de Guerra e Escola de Magistratura do Tribunal Regional Federal. É presidente honorário do Centro de Extensão Universitária do Instituto Internacional de Ciências Sociais. Dr. Ives Gandra Martins assessorou o relator da Constituinte de 1988, deputado Bernardo Cabral. Já publicou em torno de 100 livros individualmente e 500 em coautoria, sendo membro de diversas academias de letras, filosofia e direito, aqui no Brasil e também no exterior. Desde 1989, preside o Conselho Superior de Direito da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. Olá, tudo bem? Começa agora o Conexão Paulista, um programa que aproxima você das decisões políticas do Estado, do nosso país, com informação de qualidade e interesse da população. O Conexão Paulista tem edição especial em comemoração aos 190 anos da Assembleia Legislativa de São Paulo. E neste programa, o nosso convidado também é muito especial. Temos o prazer de receber o professor Ives Gandra Martins, um dos mais renomados juristas do país, com contribuições importantíssimas para o desenvolvimento do Brasil. 190 anos da LESP e 90 anos do senhor professor. Como é bom tê-lo conosco. Seja bem-vindo ao Conexão da Rede Alesp. Alegria minha, mais uma vez estar aqui presente, inclusive ser entrevistado pelas duas, que é um privilégio que não é dado a qualquer mortal. Muito obrigada. E eu também agradeço a participação da jornalista e parceira Nani Cox, da Rede Alesp. Bem-vinda. Obrigada, Renata. É um prazer enorme fazer parte dessa mesa com o senhor. Agora vamos inicialmente a uma homenagem que o senhor recebeu aqui na Assembleia Legislativa 7 anos atrás. Vamos conferir. Verdadeira representação popular se dá nas casas legislativas. Ser homenageado pela Casa Legislativa do meu estado, que eu sou paulista e paulistano, isso tem um valor especial. E vindo de quem vem, a deputada Célia Leão, eu tenho uma admiração irrestrita. Tantas homenagens, professor, no Brasil e também pelo mundo. E aqui na Rede Alesp, o senhor recebeu a honraria, a maior honraria da casa. Como é que o senhor se sente? Me sinto muito feliz, não? Renata, há um dado interessante. Eu, em 1965, eu deixei de fazer política. Mas eu fui presidente de um partido político de 62 a 64, aqui em São Paulo, no Diretório Metropolitano, que era um partido libertador do Raul Pila, Paulo Brossard e outros, porque eu sou parlamentarista, desde os bancos acadêmicos. E nós, os parlamentaristas, nós damos uma importância muito grande aos parlamentos. Achamos que nos parlamentos nós temos a representação total, tanto da nação, como nas federações, dos estados, nas câmaras municipais, de tal maneira que ao receber de Casa Legislativa é um privilégio maior, principalmente porque também o nosso constituinte, Bernardo Cabral, relator da Constituinte,
também era parlamentarista e é parlamentarista, pôs em primeiro lugar a Câmara, o Congresso Nacional. Pegar a organização dos poderes na Constituição, em primeiro lugar está o Congresso Nacional. Porque lá eu tenho situação e oposição. Depois é que vem o Executivo em segundo, porque só tem a situação, e por fim vem um poder que não representa o povo, só representa a lei, que não pode fazer, segundo a Constituição. Por isso, na organização dos poderes, o Legislativo vem em primeiro lugar. E o Legislativo do meu Estado, inclusive o Estado de São Paulo, hoje representa 40%, a própria Federação do Comércio, cujo Conselho Superior eu presido há 36 anos, nós temos 40 e pouco por cento do comércio brasileiro em São Paulo. Nós temos um PIB maior do que o da Argentina. Então é um privilégio muito grande ter recebido da minha Assembleia Legislativa, da minha Casa Legislativa, a homenagem que eu recebi. Aqui na Rede Alesp, Nani Cox. Além disso, né, professor, o senhor, temos aqui uma medalha com o nome do senhor, que leva o nome do senhor. Queria também que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. É uma medalha aí que já homenageou diversas personalidades também que seguem aí os seus passos. Na verdade, o Fernando Capesa era o presidente aqui da Assembleia. Eu fiquei extremamente sensibilizado com a medalha com o meu nome. Tenho, aliás, no meu quadro de medalhas, com bastante destaque. Eu fiquei muito feliz naquela ocasião. Na verdade, eu vou contar para vocês um dado. Uma vez, o Papa, quando ele fez a primeira viagem para a ONU e começou a fazer as viagens internacionais, o Time publicou uma fotografia do Papa na capa, uma reportagem extremamente São João Paulo II. E o Navarro Valls, que era o homem da comunicação do Vaticano, trouxe a revista e disse: Santidade, aqui está uma revista em que o senhor foi homenageado. Por favor, pode tomar água, fica à vontade. Foi homenageado. Ele disse: deixa a revista aí. Passado 4 dias, Navarro Valls tinha a revista no mesmo lugar. Então, o Navarro virou para o Papa: Santidade, o senhor não viu? Só falam bem do senhor. Eu disse: eu não quero ver porque isso pode me fazer mal. Porque a vaidade, etc. E às vezes eu fiquei tão emocionado quando eu recebi. Eu disse: pode fazer mal, porque, enfim, a vaidade não é uma virtude, é um defeito. Mas que me alegrou bastante naquela ocasião. Olha, Nani, eu aproveito, professor Ives, e já que o Conexão é um programa tão gostoso, tão informal, já que o senhor o senhor citou o Papa à época, pergunto para o senhor que é um homem tão católico, diariamente vai à missa, como é que o senhor viu o legado do Papa Francisco e agora a entrada, a escolha do conclave pelo Papa Leão XIV? Olha, eu fui entrevistado por jornais e algumas rádios, inclusive redes sociais, qual era a opinião para quem iria ser levado ao papado. Dizem fulano, beltrano, ciclano. Disse: olha, eu estou tranquilo, porque quem vai escolher não são os vaticanistas, é o Espírito Santo. Tanto o Papa Francisco como o Leão XIV, nenhum deles acertou. Ninguém sabia que seria o Francisco, todos os vaticanistas erraram. E o Leão XIV, todos os vaticanistas erraram. Porque é o Espírito Santo que escolhe, entende? Eu acho que o Papa Francisco teve um papel muito importante nesse diálogo maior, entende? Num momento em que o mundo inteiro vive um problema dos imigrantes, da necessidade de povos que, enfim, procuram países com maiores chances. E ele teve esse diálogo. E o Papa Leão XVI, Leão XIV, ele viveu muito tempo no Peru. Eu sou professor honorário da principal universidade peruana particular, que é a São Martín de Porres. E eu conheci o povo peruano, essa dificuldade que o povo peruano tem. E eu tenho a impressão
que ele leva muito aqueles 20 anos em que ele esteve lá, e ele é cidadão peruano, também naturalizado, e vai continuar de um lado, e tem uma outra perspectiva, pela manifestação dele, por aquilo que ele foi fazer, o que é importante na igreja. A igreja tem um papel importante nesse diálogo com a população, com os mais pobres. Esse é o papel do Leão XIII, que, aliás, no Carrera Novaro, é que fez a verdadeira revolução social do mundo. Mas o dado importante nele, ele tem uma grande, os agostinianos, preocupação com espiritualidade. E nós precisamos de espiritualidade. Deus, o Cristo, quando queriam fazê-lo rei, etc., dizia, o meu reino não é desse mundo. E nós temos que ter vida interior. Nós estamos de passagem aqui na Terra. E eu mais do que ninguém. Com 90 anos, a qualquer momento, Deus pode me levar e eu estou preparado para isso. Mas, de rigor, entende? Ele une, a meu ver, pelo que ele já se manifestou, porque ele foi no Peru, essa visão do social. A igreja é destinada a todos aqueles que precisam. Os primeiros apóstolos vinham de gente simples. E a espiritualidade que ele demonstrou nas suas primeiras manifestações. E com um cuidado muito grande de não falar de bate-pronto. Porque quando a pessoa fala de bate-pronto, muitas vezes comete, vocês que são jornalistas sabem disso, ele não, o próprio discurso dele, ele leu, para mostrar que cada palavra tem uma importância. Mas vai ser um homem do social e da espiritualidade, para que nós possamos ter a linguagem, a fala de Deus, e não a fala dos homens, pensando que é a fala de Deus. Professor, o senhor, agora trazendo aqui para o Legislativo, né, porque o senhor participou das discussões da Constituição de 1988, tem diversas obras comentando a Constituição, então o senhor é um profundo conhecedor da Constituição. Estudei bastante. 12 mil páginas comentando a Constituição, eu acho que a gente pode dizer profundo conhecedor. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua contribuição nas discussões na época e também trazendo para a atualidade, porque uma das principais contribuições das discussões que o senhor trouxe foi no sistema tributário. Então, hoje a gente discute, não talvez hoje, mas há muito tempo se discute a reforma do sistema tributário, novidades. Eu queria um pouco da análise também do senhor. Veja o seguinte, eu fui um dos primeiros ouvidos pela Constituinte em audiência pública sobre o sistema tributário. Já era professor titular e tal. E o que ocorre? Mas não direito tributário, direito econômico, pessoa responsável na época. Então o Dornelles me convidou, era o presidente da subcomissão de tributos, fiquei falando para os constituintes das 10 da manhã até as 4 da tarde. Analisando alguns dos dispositivos lá, inclusive pelo fato de ter contato com o Dornelles durante todos os trabalhos da subcomissão, fui eu que redigi. Por exemplo, quando salvei o Código Tributário Nacional, usando um único advérbio, eles tinham, sem perceber, quando disseram lei complementar, disporá sobre, eles puseram 3 hipóteses ou 4 hipóteses e metade do código ficou fora. Eu liguei para o Dornelles, quando ele me mandou em fax, na época não havia e-mail, disse, Dornelles, não vai dar, vocês têm que voltar, vocês não quiseram eliminar metade do Código Tributário Nacional, que tem eficácia de lei complementar. Então, eu dei a palavra especialmente, transformei a lista taxativa em exemplificativa e com isso nós salvamos. Então eu participei. Agora, o que eu vejo na Constituinte e na Constituição, até hoje, nós temos relações praticamente de 15 em 15 dias. Eu falo ainda hoje com o Bernardo, que foi o relator da Constituinte. Ele preside o Conselho dos Notáveis da Confederação Nacional do Comércio. Eu sou membro da Federação do Conselho há 30 anos. O que nós pretendemos quando discutíamos com o Bernardo, o Ulisses assistia a palestra minha sobre o parlamentarismo, Ulisses Guimarães, que foi o presidente, o que era ter
3 poderes harmônicos independentes. Por isso é que, inclusive, a Constituinte foi parlamentarista até a Comissão de Sistematização. Foi Roberto Cardoso Alves que, no plenário, voltou ao presidencialismo. O que ocorre? A ideia era ter 3 poderes harmônicos independentes, porque nós saímos de um regime de exceção em que havia um poder dominante, que era o poder executivo. E queriam cada um. Por isso, o título mais longo da Constituição é o título 4º, vai dos artigos 44 a 135. O mais longo. Exaustivamente, o Constituinte diz qual era a competência de cada um. Isso é que os constituintes quiseram. Hoje nós temos, de certa forma, com teorias doutrinárias que eu respeito, mas não concordo, importado de regimes parlamentares de governo para regimes presidenciais, ou para sistemas presidenciais, em que o judiciário se sente com o direito de legislar também. E quando eles legislam, o que eles chamam, legislam no vácuo legislativo, ou modificam o que o legislativo fez, de acordo com a interpretação que dão essas correntes do consequencialismo jurídico, neoconstitucionalismo ou jurisdição constitucional, na verdade, eles reescrevem a Constituição. Não tenho dúvida da qualidade dos ministros, até porque com 6 deles eu tenho livros escritos e me dou bem com 8. Não conheço pessoalmente 3 deles. Mas nos outros, todos palestras juntos, bancas de doutoramento, livros escritos. Enfim, tenho academias que participamos juntos. Mas eu discordo exatamente disso, porque tendo participado, eu vi que nós queríamos sair de um regime de um poder mais dominante do que o outro. E hoje nós voltamos a ter um poder que não é mais o executivo, que é o judiciário, que de certa forma interpreta e quando a sua interpretação é dada, eles entendem que as outras têm que ficar em silêncio. Então, a minha divergência não é sobre a qualidade dos ministros, nem sobre o conhecimento, nem sobre a idoneidade, que eu respeito muito, até porque passamos alguns com amizades. Gilmar, nossa amizade é de 45 anos, André Mendonça, Carmen Lúcia, todos esses eu tive livros escritos, entende? O problema que eu vejo é que no momento em que eles passaram a legislar, eles passaram a ser um poder político. Eu me lembro quando eu saía com Moreira Alves, com Oscar Correia, Cordero Guerra era meu vice-presidente no Conselho, que foi ministro do Supremo, o Mar Galvão. Enfim, nós saímos à rua, às vezes, quando víamos em congresso juntos, conversando na rua, sem nenhuma segurança. E quando nós estávamos jantando, lá está um ministro do Supremo, aquele ar de admiração. Hoje, apesar da qualidade deles, todos são obrigados a sair com 5, 6 seguranças. E se você gosta das decisões dele, aplaude. Se não gosta, xinga, como xingam políticos. Os políticos também têm os seus admiradores e têm seus adversários. Como eles passaram a legislar, passaram a ser também, em parte, um poder político. Concordo com a maior parte das decisões deles naquilo que diz respeito à sua função jurisdicional. A minha discordância é uma divergência apenas doutrinária, não sou político, mas também nunca me calei em dizer o que eu penso, e sempre fiz isso nos meus livros, etc., com todo o respeito, data máxima vênia, nesse ponto do seu papel político eu tenho discordado. Agora, professor Ives Gandra, pegando a sua expertise, a área tributária, do direito tributário, a gente teve a reforma tributária. Como é que o senhor enxerga, como é que São Paulo pode ter isso melhorado em prol da população? Eu acho que a reforma tributária, eu sou um crítico, Renato. Veja o seguinte, só vou dar um exemplo para vocês. Nós temos São Paulo, o estado de São Paulo, é um estado exportador líquido. Nós mandamos para fora mais mercadorias do que recebemos de fora. No sistema atual, nós quando mandamos para fora, nós ficamos com 2/3 do ICMS
e 1/3 fica para quem está recebendo. Pois bem, em São Paulo, em torno de 90% da receita tributária de São Paulo é ICMS. Então, nesse diferencial para São Paulo, nós ficávamos antes com 2/3 e agora vamos ficar com 0. Enquanto que os que vão receber vão ficar com 3/3. Então, como nós somos exportadores líquidos, nós vamos perder. A União vai precisar de 60, eles vão dar 60 bilhões de reais para compensar quem vai perder. Mas a conta para São Paulo é muito mais que 60 bilhões. Falava com o Ricardo Nunes uns meses atrás, ele calcula que no ISS, em que eles ficavam com todo e vai ficar sem nada, eles são exportadores de serviços para todos os municípios, e agora toda a exportação não vai ficar com São Paulo, ele calcula só a cidade de São Paulo uma perda de 15 bilhões. Então eu vejo 2 problemas, um enfraquecimento da receita, e isto vai acontecer e vai ter que ser compensado, a União vai ter dificuldade de compensar. Mais do que isso, eu vejo um problema, Renata. Pode ser que isso venha colocar os estados de pires na mão junto ao governo federal. A federação ficou abalada. Há 2 decisões do Supremo que dizem, uma da relatoria da ministra Ellen, outra do ministro Carlos Mário Veloso, que a federação, a cláusula pétrea, que não permite emenda, tendência a abolir da federação, tem que ser lida também como uma tendência que não permite o amesquinhamento da federação. Se eu tiro a autonomia, que é a autonomia financeira, uma federação se caracteriza por 3 autonomias: a política, a administrativa e a financeira. Se eu tiro a financeira e fico com os estados que têm a sua estrutura administrativa de pires na mão na União, é evidente que eu estou me esquiando. E, por outro lado, se nós vimos, por exemplo, o orçamento federal, em que no orçamento federal nós estamos vendo que o governo está gerando déficits, de onde é que eles vão tirar o dinheiro, além do que os custos necessários para a federação, para poder compensar aqueles que perderam? Que os valores serão, a meu ver, muito superiores a 60 bilhões. É só fazer a conta. De 5.570 municípios, dos médios e grandes são os que vão perder. Entende? Então isso vai implicar, a meu ver, primeiro, uma redução do valor do perfil da Federação Brasileira. Nós vamos para um membro do comitê gestor, vai ser mais interessante, porque o próprio tributo mais importante para os estados e municípios, quem vai administrar não vai ser a Secretaria de Finanças nem a Secretaria de Fazenda. Vai ser um comitê em Brasília, que vai administrar junto com o CARF. Porque o regime jurídico é o mesmo do CARF, do CBS, da CBS quanto do IBS. O que vale dizer, assim, mas vai haver harmonização, 4 cidadãos do comitê gestor e 4 do CARF, nas divergências vão discutir. É bobagem dizer que é idêntico, porque os CARFs da União virão os 4 absolutamente unânimes na sua posição. Do comitê gestor, os 54 cidadãos que representam 5.571 municípios, 26 estados do Distrito Federal, virá fragmentado. Os interesses do Sudeste superior do Nordeste, diferente do Sudeste. Então nós tivemos, a meu ver, uma reforma A, que enfraquece a federação, B, que vai aumentar a carga tributária, a União vai ter que tirar dinheiro para compensar, e C, não estou convencido que vai simplificar. O Código Tributário Nacional tem 218 artigos. O primeiro projeto que eles fizeram da lei, a emenda o 68, o PL 68, que já é lei, em 499 artigos para 3 tributos. O segundo, 197 artigos para 3 tributos. E o terceiro ainda não foi feito.
Quer dizer, eu acho que a Constituição, eles triplicaram o número de dispositivos. Eu sou intérprete de direito, advogado há 68 anos. Cada texto constitucional, palavras, você tem que interpretar, Renata, em direito constitucional. O Supremo levou 30 anos para saber definir o conceito. Imposto sobre operações relativas o imposto de operações relativas à circulação de mercadorias. A palavra mercadoria, circulação e operação, 3 palavras, o Supremo levou 30 anos para definir o conceito, o que é operação física, o que é operação econômica, etc. Agora, que você triplica o número de conceitos e diz que é para simplificar, como é que eu simplifico triplicando o número de artigos da Constituição? Eu sei o que é interpretação, eu não fiz outra coisa na vida. Só fui advogado, não fui nada mais do que advogado e professor universitário. Então, quando diz é para simplificar, veja, eu estava estudando quando saiu o anteprojeto. Em 4 dias eles aprovaram na Câmara dos Deputados. Eu fiquei humilhado, porque em 4 dias eu ainda tinha uma série de dúvidas, não tinha absorvido os artigos do PL, da emenda 132, e os deputados já tinham votado como grande sabedoria. Eles disseram, olha, eu estudei a vida inteira direito tributário, ainda estou estudando, eles já aprovaram com toda a consciência, dizendo que era simplificadora. Que simplificação é essa que e todos os tributaristas de expressão com quem eu conversava estão com a mesma dificuldade que eu. Então, eu tenho a impressão que nós vamos ter muitos problemas com a reforma tributária. O senhor acredita que precisava, de fato, de uma reforma? Nunca. O Sarney nomeou uma comissão que, para nosso desconforto, denominou de Comissão de Nostáveis. Eram 13 especialistas para repensar o Pacto Federativo e a guerra fiscal, que era o problema da reforma tributária, era a guerra fiscal, não mais do que isso. Nós apresentamos uma solução para isso. Que diziam que tem que ter o apoio de todos os estados, e todos os estados não cumpriam, então isso ia para o Supremo Tribunal Federal, porque para dar um incentivo fiscal, você precisava do apoio de todos os estados, autorizando aquilo, porque o ICMS é um imposto de vocação nacional, dada a competência dos estados. Então, nós apresentamos uma solução, não precisa mais do apoio de todos os estados, mas só vai ser possível em 4 hipóteses. Seja para a indústria, tenha 8 anos no máximo de duração, só pode ser dado sem a unanimidade, eu estou falando sem unanimidade, para solucionar o problema da guerra fiscal, para estados em que a renda per capita média é inferior à renda per capita média do Brasil e, por fim, uma cobrança mínima de 4% de imposto. Tudo saneia aí o problema, modificando o artigo 155. Nós discutimos 6 meses e a comissão não era uma comissãozinha. O presidente era o Nelson Jobim, tinha sido ministro supremo. O relator era Everardo Marcel, tinha sido secretário. Estavam os juristas como Paulo de Barros Carvalho, Luiz Roberto Barroso, o Bernardo Api mesmo pertencia, enfim, mais modestamente eu estava também na comissão, entende? O que ocorre? Nós discutimos, só especialistas, gente que trabalhou a vida inteira nisso, levamos com toda a festa recebida, TV Senado e tal, comemorações, até o Sarney, depois do lado, declamou um poema que ele tinha feito para a dona Marli, daí eu declamei um poema que eu tinha feito para minha mulher, que aliás ele e a dona Marli é impressionante, eles são, infelizmente eu perdi a minha, ele continua, graças a Deus, embora ela também use a cadeira de rodas como eu. Então foi aquela festa e deve dormir o nosso projeto em a gaveta de algum senador, porque nem foi apresentado.
depois de 6 meses de trabalho de uma comissão altamente especializada. Se fizéssemos isso, solucionaria a guerra fiscal, com a mudança de um único artigo. Nós mudamos todo o sistema. Por exemplo, nós temos a Secretaria da Fazenda de São Paulo. Vai perder muita função. E quem vai dirigir é o comitê gestor. Imagine um estado que o PIB é maior do que da Argentina, dependendo de Brasília, porque o comitê vai estar... E São Paulo tem um voto, porque vai indicar um em 54. Quer dizer, eu tenho a impressão que amesquinhou a federação, mas eu vinha gritando, fiz inclusive uma exposição para o senador, para o governador Tarcísio, um dia antes de ele ir para Brasília, para ver se ainda podia ver se modificava, mas aquilo já estava montado, e, dizendo do risco que nós estava o Kassab, o Guilherme Afif e tal, amigos, enfim, de Priscas Eras, pai do Kassab, inclusive, foi da Academia Paulista de Letras também. Pedro Kassab é uma figura excepcional, pai do Gilberto, um humanista impressionante, uma das figuras de maior cultura que eu conheci na vida era o Pedro Kassab, um médico excepcional, o pai do Gilberto. Então, na prática, nós, a meu ver, eu tenho dito, parece um pouco Cassandra do Ulisses, da Odisseia, do Homero, né, que dizia... Eu vim escrevendo, falando, inclusive, a última carta mensal do nosso Conselho, da Confederação Nacional do Comércio, eu ponho um artigo mostrando os riscos que ainda nós temos, porque não solucionaram o problema. Tenho a impressão que nós vamos necessariamente aumentar a carga tributária, porque a necessidade de compensar estados e municípios, médios e grandes, que vão perder receita, não sei de onde vai tirar. O governo federal ou vai tirar de empréstimos, ou vai tirar de aumento de carga tributária. Conexão Paulista recebe hoje o professor Ives Gandra Martins, um dos maiores juristas do nosso país. Nós vamos para um rápido intervalo, rapidinho, daqui a pouco a gente volta, tem mais entrevista, temos muito a aprender com o professor. Até daqui a pouco. Conexão Paulista está de volta com o nosso convidado especial, professor Ives Gandra Martins. Muito obrigada por estar aqui batendo esse papo, dando essa aula para a gente, para mim, para a Nani Coques, Nani. E professor, a sua atuação nas redes sociais tem atraído seguidores a cada dia. No Instagram são mais de 500 mil seguidores que conferem suas opiniões quase que diariamente sobre temas jurídicos, políticos, além dos seus momentos da sua rotina, até mesmo de descanso. Vamos ver um trechinho. Como eu faço a cada 10 mil seguidores que eu conquisto para a minha amizade e que passam a ser meus amigos, porque todos os meus seguidores são meus amigos, e como todos aqueles que estão há mais tempo sabem, rezo por eles toda manhã na missa, os meus amigos seguidores do Instagram. Cheguei a 570 mil seguidores, o que me emociona, e me impressiona e me surpreende, porque com todas as limitações que tenho, e aos 90 anos, ter 570 mil amigos seguidores é algo emocionante. O que significa a rede social na sua vida? Veja o seguinte, em primeiro lugar eu quero dar uma opinião sobre as redes sociais. Vocês trabalharam também, digamos, na imprensa clássica. Eu sempre defendi, fui inclusive consultor jurídico da NJ, da Associação Nacional dos Jornais, advogado de jornais, etc. Eu acho extremamente importante. Mas há de se convir o seguinte, toda a imprensa clássica é uma imprensa pela qual
aqueles que são os titulares, os donos daquela rede, têm a sua opinião e mantêm a sua linha. O povo não tem acesso. Quer dizer, o máximo que o povo pode fazer é uma carta ao leitor. E eles podem ler, mas em público muito poucas. Me lembrava um queridíssimo amigo, que era Otávio Frias, o pai, inclusive amigo, porque eu enfrentei a invasão da Folha, eu é que tive que ser o advogado. Ele dizia, nós lemos a Carta dos Leitores, que é importante, é a terceira coluna mais vista, a terceira matéria mais vista da Folha, mas selecionamos, mas nós nos orientamos àquela ideia, preso no rabo do leitor ou algo semelhante que era. Agora, as redes sociais deram voz ao povo. Um jardineiro tem. Quantas pessoas simples têm a sua rede social, expõe no seu ambiente? Então, eu acho que essa liberdade de comunicação, o nosso Constituinte colocou isso na Constituição. Liberdade absoluta, 220, artigo 5º. Se houver abuso, pune-se depois, nunca antes. Como o Supremo agora parece que é por as redes sociais a serem controladas pelas plataformas. O que faz que, na dúvida, a plataforma não vai publicar. Não é o que está na Constituição. Então, eu acho importante. Mas foi minha secretária, na época, Andréa Tarello, e disse, professor, em vez de o senhor andar nas suas aulas a toda hora e tal, por que o senhor não faz? O senhor vai levar 5 minutos gravando. E realmente é que eu levo. Chego lá, agora a minha nova secretária, que está aqui até assistindo a gravação, eu chego às 3 horas, gravo com ela 5 minutos, ela se vira para colocar. E não perco tempo nenhum. E ponho a minha ideia todo dia do que eu estou pensando sobre aquele momento do Brasil. Agora, quando eu cheguei a 570 e poucos mil seguidores, cheguei à conclusão, ou eu estou errado, entende, em examinar, achar que, enfim, eu estou dizendo alguma coisa que é um absurdo, porque eu acho que estou dizendo igualmente aquilo que todo mundo deve estar pensando como eu, ou então são eles que não sabem escolher. Mas são 570 mil para um cidadão, como vocês veem, que anda de cadeira de rodas e que mal fala até com seus problemas que tem um divertículo de zanca na garganta. Mas eu considero isso importante. Não o que eu estou falando, é que todo mundo tem o direito de falar. Todo mundo tem que dizer. O exercício da cidadania, se todo brasileiro exercesse a cidadania através das redes sociais, os abusos que sejam punidos pela justiça. Mas permitir que se dê voz, eu acho extremamente importante. E no momento que eu comecei, como não me dá trabalho nenhum, e ao mesmo tempo eu comento, não para os 100 alunos, 50 alunos, 200 num congresso, 500 ou 1000 que possam estar, mas sempre, todo dia, vai muito mais do que eu poderia dar num auditório qualquer. Então, eu acho que, enfim, um exercício modesto, mas é um exercício de cidadania. Meus 90 anos, não é que eu seja um cidadão útil, mas eu passei a ter consciência que eu não sou um cidadão inútil. Até nas redes sociais o senhor coloca muitas poesias, né, muito poema. Eu queria falar um pouquinho também dessa relação. O senhor disse no início da nossa conversa que faz parte de 4 academias de letra. E 4 de letras aqui no Brasil. Porque eu estou também em Portugal. Entende? Agora, o dado interessante é o seguinte. Eu fui um homem de uma paixão só. Aos 18 anos comecei a namorar minha mulher. Vivemos muito bem. Todos os meus livros de poesia foram para elas. Entende? Então, segunda-feira, eu sempre faço um soneto para ela. Toda segunda-feira? Toda segunda-feira no meu Instagram. A de hoje tem um soneto que eu apresentei. Entende? Então, o que ocorre? Ela é inspiradora. Depois que ela faleceu, aqui está a Ruth com os netos, entende? A festa de 60 anos, né? Festa de 60 anos, Esse é meu filho, o Ives. Que é ministro. O que é o ministro do TST. É o decano do tribunal. Já foi presidente do nosso período de trabalho.
E aqui, essa é recente, os 4 irmãos, o João Carlos, Eduardo, eu brinco, um maestro profissional, um pianista profissional, um pintor amador e um poeta amador. E eu faço os poemas para elas. São mais de 200 poemas, sonetos que eu já fiz para ela depois que ela faleceu. E foi, enfim, a coisa melhor que me aconteceu na vida. Companheira, colega de turma, tivemos 6 filhos, perdemos 2 no 3º mês de gravidez, vamos ter 8. Rezo pelos 2 que nós perdemos até hoje, entende? Porque eram seres humanos, meus filhos, sofremos muito com a perda. E ela foi a minha inspiradora. Também, enfim, no tempo de namoro, nós prestamos vestibular, nós éramos bons em latim, ela também fez em francês. Eu tinha estudado na França e tal. Então tem um mundo de poemas em francês, cartas em latim. Ela fez direito também, não? Ela fez direito e entrou comigo na faculdade. Então, nós começamos a namorar no cursinho. Aliás, vou te contar como é que aconteceu isso. Eu, quando cheguei da França e fui para o cursinho, era em meados do mês de outubro. E eu fui no cursinho de um professor meu do Colégio Bandeirantes. Eu olhei e gostei da Ruth no início. Olhei para ela, estava vestido branco. Mas o professor disse, meninas, tomem cuidado, esse rapaz chegou da França. Tal. Ela olhou para mim e eu disse, ô professor, que é isso? Ela disse, que menino pedante. E cada vez que eu queria me aproximar da Ruth, eu não conseguia, porque ela estava conversando com amigas. Eu disse, vou conversar com as amigas que eu conheço. Eram poucas as mulheres que faziam direito, mas ela saía. Mas eu ganhei um prêmio sobre a história de São Paulo. Eu representei o Bandeirantes, e quem entregou o prêmio foi o Guilherme de Almeida. E na hora que ele entregou, isso foi no dia 14 de dezembro de 53, eu disse, doutor Guilherme, eu faço poesias, podia mostrar minhas poesias às pessoas. Ele disse, vai para o meu escritório. No dia seguinte estava lá com os meus poemas. Ele gostou dos meus poemas, até me pôs no grupo dele. Saulo Ramos conta esse episódio naquele livro Código da Vida. E daí eu disse, eu posso trazer alguns amigos, que nós estamos dando o senhor para o ponto, com o ponto de vestibular. Eles conheceram um ponto de vestibular, ele concordou. No dia 16, convidei a melhor amiga dela e ele disse que ela podia levar a Ruth. E da Rua São Bento, a Rua Barão de Tapetininga, que é onde era o escritório, foi a primeira vez que eu consegui falar com a Ruth. Isso no dia 16 de dezembro. Dia 20, fomos a uma Bienal, com mais amigos. No dia 24, convidei só ela, ofereci que iria namorar com ela. Namoramos até ela morrer. E depois de quanto tempo, que desde que o senhor a conheceu até começar a namorar, quanto tempo levou? Não, foi assim, quando eu consegui falar com ela, conheci em outubro. No dia 16 de dezembro, foi a primeira vez que eu consegui falar com ela. No dia 20 fomos ao Bienal, no dia 24 de dezembro começamos a namorar e namoramos até ela morrer. Até ela morrer. Se você me permite, agora, eu gostaria de mostrar a imagem que nós temos do seu mais recente livro, com quadros do cotidiano, que a gente vai mostrar imagens aqui no Conexão Paulista. Vou mandar esse livro para vocês. Ah, muito obrigada. Olha lá, nós estamos vendo imagens. Olha, essa foi o baile de entrada na faculdade. Nós dois tínhamos 19 anos. Então, os bailes naquela época. A época tinha baile na entrada. Hoje em dia é só na formatura, mas lá já era a entrada. Nós tínhamos um baile de entrada e aqui eu e a Ruth tínhamos entrado, os dois com 19 anos. Entende? De bate-pronto, o senhor declamaria um poema aqui para gente? Você sabe que só se eu ver no celular, entende? Porque eu não tenho memória dos meus poemas. Eu faço a toda hora. Um poema para ela. Faz um poema. Vamos ver, eu tenho aqui, vamos ver se eu consigo. E quem frequenta as redes sociais do professor Ives Gandra Martins pode observar, uma vez por semana, ele publica um soneto em homenagem à Dona Ruth. É apaixonante de ver, é emocionante. E são esses declamados mesmo, né, que a gente vê. E o mais interessante são os formatos que são esse daqui rede social. É um sonetozinho muito simples. Eu vou tirar o óculos até porque
propor outro. Por favor. As deficiências minhas não são só essas. Eu me arrasto muito bem quando sento, mal levanto. Todo o corpo dói também numa dor que causa espanto. De passeios fico sem, meu falar não tem encanto. Todos que a mim me veem não se lembram de meu canto. Mesmo assim, eu tenho os meus e versejo todo dia, apesar de limitado, pois eu sei quanto meu Deus deu-me em ti tanta alegria quando estavas de meu lado. Que bonito. Toda segunda-feira. Todos dá para perceber que é para uma musa inspiradora mesmo, né? Todos eles. Não, mas todos. Esse é uma quadrinha simples, né? Mas todos assim são. Normalmente. O senhor até contou que o primeiro soneto que o senhor escreveu foi aos 13 anos. Aos 13 anos. O que também te inspirava até conhecer a Ruth? Não, veja o seguinte, antes eu fazia sobre tudo. Inclusive namoricos, coisas assim. Agora, depois que eu conheci a Ruth, tudo foi feito para ela. Entende? Eu tenho o livro de um amigo, publicou um dia 8 livros meus, um só, e deu o título de Livro de Ruth. E ele, no prefácio, ele dizia o seguinte, entende? Todos dizem na matemática que Pitágoras, com os seus teoremas, mas com Ives não tem razão. E todos dizem que 1 mais 1 são 2. Mas Ives e Ruth, 1 mais 1 são 1. E realmente, e na prática, foi a minha vida sempre. Não? E os poemas que eu fiz para ela, esse daqui é uma brincadeira só. Mas, por exemplo, eu ganhei um concurso de poesia em Portugal, com um poema sobre Marabá dedicado para ela. Então, lendas, tem um tempo de lendas que eu fiz sobre 6 lendas, uma delas para Valdetos, mas 2 lendas gregas, uma indígena, uma romana e uma árabe, e ofereci, entende, todos os livros, poemas além do tempo. Eu sempre disse que eu sou cantador da Ruth, entende? Professor Ives, 190 anos da Alesp. O senhor, um jurista tão longevo e tão importante, com 70 anos de atividade, de que forma o senhor contribuiu para o Parlamento Paulista? Eu não contribuí, a não ser dando palestras, assessorando, dando pareceres, muitas vezes que deputados pediram, muitos deputados, meus amigos, durante todo, muitas vezes dando palestras aqui mesmo. Mas eu considero o seguinte, eu escrevi uma história de São Paulo que foi essa que foi premiada, e sou da Academia Paulista de História também. Porque eu acho o seguinte, se nós analisarmos a história do nosso Estado, nós vamos ver como realmente o Brasil se deve a São Paulo. O Tratado das Tordesilhas dividiu o Brasil entre Portugal e Espanha. Portugal tinha metade do Brasil. Quem custou a outra metade do Brasil foi São Paulo. Foi a cidade de São Paulo. Os bandeirantes, nos 200 primeiros anos. Os 3 bandeirantismos de apresamento de ouro e de pastoreio. Graças a isso, nós tivemos, entende, pelo Tratado de Madrid, com outro paulista, que foi Alexandre de Gusmão, a Espanha reconhecendo que aquilo pertenceria a Portugal, apesar de estar fora do Tratado de Tordesilhas, graças a São Paulo. Depois nós tivemos o período em que era a agricultura, e foi a agricultura de São Paulo que marcou. As grandes exportações de São Brasil vinham de São Paulo. Depois é parte de industrialização. Agora, as casas, se nós analisarmos, as casas legislativas, a Assembleia Legislativa, 190 anos, representou sempre a parte vivente, em parte viva, entende, do nosso Estado. E eu, como sou parlamentarista, dou uma importância. Nós temos 190 anos, é a história do nosso Estado já nessa época de desenvolvimento. Por exemplo, a universidade
em que eu sou professor emérito, que é a Universidade de Mackenzie. A Universidade de Mackenzie está com 175 anos, entende? Fundada em 1870. Aqui em São Paulo, aqui nós estamos com 190 anos, quer dizer, o que vale dizer, nós crescemos, né? E crescemos a partir dos grandes tribunos que nós tivemos. Tribunos esses, eu vou dizer o seguinte, que tiveram uma importância grande, saindo da nossa faculdade, que foi a primeira faculdade em funcionamento do Brasil. Embora criada junto com a de Pernambuco, São Paulo começou a funcionar antes. O próprio instituto que eu presidi, o paulista Instituto dos Advogados, foi fundado em 1874. E só não foi fundado em 43 como Instituto dos Advogados Brasileiros por causa de nós termos a Faculdade de Direito aqui. Os grandes tribunos nossos saíram e foram tribunos aqui. Entende? Então, a LESP é o coração pulsante do pensamento. Os governadores representam, enfim, um colegiado que indica o governador, que é importante no sistema presidencial, como é o nosso, o estadual. Tem o regime que é dado pela Constituição, e pelos artigos 125 a 29, é dedicado aos estados, mas tendo que respeitar. Agora, o coração pulsante é indiscutivelmente o legislativo. Nós temos 94, 96 deputados. 94 deputados. Cada um representa regiões na parcela do povo está aqui. Eles é que vibram, citam e representam as suas comunidades. Eu sempre entendi que no parlamento é que nós temos esse, por exemplo, onde é que surgiu o parlamentarismo? Surgiu na Inglaterra, quando os oranges derrubaram aquele sistema das monarquias absolutas e fizeram do rei apenas um chefe de Estado e não um chefe em que o parlamento seria. E mesmo nos Estados Unidos, que é o único sistema presidencial que deu certo, nós tivemos nos Estados Unidos com 2 partidos, como tem a Inglaterra. Lá os trabalhistas e lá os republicanos democratas. Os trabalhistas e conservadores na Inglaterra. Na América Latina foi um fracasso. São os legislativos que funcionam nas 20 maiores democracias do mundo. Segundo o Digi Pirati, da Universidade de Yale. Nos Estados Unidos, 19 são parlamentaristas, ou Estados Unidos presidencialistas. Os parlamentos são a vida da nação. Os parlamentos têm a representação de todos os cantos da nação. E da situação e da oposição. É aí que se faz o debate democrático. Ora, o maior Estado da Federação, que representa no seu PIB, representa mais de 50% dos países do mundo, não tem o PIB que tem o Estado de São Paulo, é a nossa vida. Por isso eu tenho um respeito, e os 190 anos, para mim, representam muito, porque eu sou um parlamentarista dos bancos acadêmicos da faculdade. Por isso é que fui convidado pelo Pila, pelo Mendes Sá, pelo Paulo Brossard, para ser presidente do PL de 62 a 64. E quando eu peguei, eu mudei, eu fiz vestibular para os candidatos. Quando eu peguei, eram só 13 partidos no Brasil. E o nosso era o último partido em eleitores. Fiz vestibular, a televisão não tinha marqueteiros, eles tinham que aparecer. Então, o que aconteceu? O meu vestibular, para selecionar os 60 candidatos nossos, eram 150 que se candidataram, tinha uma comissão de professores que formavam o meu diretório. Resultado, com a eleição, nós passamos. O Mendes Sá, quando chegou e viu o meu diretório, os 27, disse: isso não é um partido político, isso é um jardim da infância. Eu tinha 27 anos e todos tinham mais ou menos a mesma idade. Nós saímos na eleição de 64 de 13º lugar para 3º lugar. Só perdemos para o PSP do Ademar e para o UDN do Sodré. Daí eles respeitaram a juventude e a técnica. O Sodré dizia: você quer fazer uma academia? Eu disse: não, eu quero tirar gente que pensa com fidelidade partidária. Nós nunca votamos naquele período que foi diferente do que dizia a direção nacional.
Não havia votos, enfim, que saíam, votava aqui, votava lá. Porque eram todos parlamentaristas. Era fundamental ser parlamentarista. Então, eu tenho uma admiração pelo Legislativo, vem dos bancos acadêmicos, e tenho escrito sobre parlamentarismo, escrevi livros sobre parlamentarismo. Vou tomar liberdade, junto do último livro de poesia, mandar para vocês um livro que eu coordenei com o Bernardo Cabral, inclusive, escreveu, sobre parlamentarismo, realidade ou utopia. Um livro, enfim, com 30 autores. Nossa, vocês vão gostar. A gente agradece. Vou mandar para o meu neto. Tá, até aproveitando, né, o senhor ter mencionado o seu neto, porque o seu filho, hoje ministro, seu neto também tem... São 7 netos. São muitos, o que a gente conhece aqui da que é o Guilherme, Gandra Martins. Ele também acabam indo aí para o direito, acabam indo para esse lado. O senhor pensou nisso também? Era um desejo do senhor para os seus descendentes que também fossem para esse lado? Não, eu vejo o seguinte, eu sempre dei liberdade total. Eu tenho, por exemplo, um dos filhos, o Renato. Ele é professor titular na Universidade Federal de Minas Gerais em matemática pura. Pós-doutor pela UIMIT nos Estados Unidos. Professor visitante do MIT. Entende? A tese dele foi... então, agora seguiram a maior parte a parte de direito, que é natural. Não é? O Ives foi... A minha filha, por exemplo, hoje é secretária de Assuntos Internacionais da prefeita Ângela, da Prefeitura Municipal, porque eles quiseram. Né? E o Guilherme, enfim, gostou, está entrando. E tem o seguinte, agora vai um pouco de corugismo. O conselheiro mais jovem do São Paulo Futebol Clube é o Guilherme. Ele... é o segundo mais jovem da história do São Paulo Futebol Clube. E foi eleito... o senhor é vitalício. Sou vitalício. É o quarto mais antigo, né, que você falou? Não, eu sou o quinto. Quinto mais antigo. Sócio do São Paulo, 82 anos. Então, ele gostou da carreira, também tem facilidade de expressão, como o Ives e a Ângela também. Agora, o Roberto já é mais escritor, entende? O Renato... é matemático, o Rogério ficou com o meu escritório, eu agora sou mais parecerista, o quinto filho, que é advogado, e tem livros escritos também em direito. Até minha filha, que fez jornalismo no Casper Libero, teve 6 filhos, daí deixou. Ela dirigiu durante algum tempo uma coluna numa revista lá nossa do FEComércio, que era o Mercosul, entende? Então, o pessoal gosta. Do direito, a sua esposa também do direito, foi quase o caminho natural, né? Nós tivemos 6 filhos. E o dado interessante, a Ruth não exerceu a profissão, mas ela era muito boa em português. Então, eu fazia os pareceres, eu tenho mais de 1.000 e poucos pareceres feitos, dos quais em torno de 700 publicados em revista no Brasil e no exterior. E ela revia todos os meus parceiros para publicação, quando era para publicação em revistas. Então, ela era uma boa revisora. E, enfim, sempre foi minha sócia há algum tempo, mas mais nessa parte de consultoria. Mas com 6 filhos, um atrás do outro. Embora, vou dizer para vocês algo interessante, eu sinto, porque minha última filha, mãe do Renato, do Guilherme, também tem 6 filhos. Mas uma vez eles brincaram até com ela, quando ela ficou grávida do 6º filho. Disse, você é louca? Ela disse, olha, não sou louca, porque se mamãe pensasse como vocês, eu não teria nascido. É verdade. Agora, no caso do Guilherme, que ele nos deu entrevista no podcast Bastidores da Política, ele contou que ele foi pedir o conselho do avô, porque o bichinho da política o mordeu. Aí ele falou, já me candidato? Não, ele foi pedir um conselho ao senhor. O que o senhor recomendou? Eu disse para ele que não era o momento de ser candidato. Teria que aprender, teria que amadurecer. Eu mesmo, quando... eu gosto da análise política. Eu tenho um livro, Uma Breve Teoria do Poder, que é prefaciado pelo Michel, a última edição foi prefaciada pelo Michel, que é meu amigo e também professor de Direito Constitucional, o Michel Temer. Mas eu gosto da análise política, mas nunca gostei do exercício. Mesmo quando eu fui presidente, eu só fui por ser parlamentarista.
Basta dizer, quando veio o ato institucional número 2 e terminou todos os partidos, eu mandei uma carta para o Mendes Sá, o senador Mendes Sá, que veio a ser ministro do Castelo, que era o nosso vice-presidente, dizendo que nunca mais faria política na vida. E não me arrependi, mas gosto da análise política. E numa breve teoria do poder eu apresento. Porque eu acho que eu não tenho vocação de falar de... Você, por exemplo, uma campanha tem que ter um trabalho exaustivo e tal. E eu tenho muito mais um homem mais de gabinete, de palestra, do que... Você tem que ter um carisma próprio. Não é? Eu acho que eu nunca tive esse carisma. Agora, foi o conselho que eu dei. Começa assim, daí você vai sentir se tem um carisma político, porque o político tem que ter carisma. Foi até por isso, o senhor chegou a ser sondado para ser ministro, né, algumas vezes. Foi até por isso que o senhor... Foi sondado 3 vezes para ser ministro, mas era tampão. Né? Eu gostava muito de Itamar, apesar de divergir. Então, ele queria que eu substituísse o Rui Cooper. E quem me convidou foi o Maurício Correia. Não fui sondado, esse foi o convite mesmo. Para substituir o Rui Cooper, eu disse que não aceitaria e disse, o Maurício era amigo meu, tinha sido conselheiro na época da Ordem. Disse, Maurício, veja o seguinte, eu ataquei muito a política tributária. Quando me perguntarem se eu vier ser ministro da Fazenda, qual é a pergunta que vão fazer? O senhor confirma o que eu disse? Eu não vou mudar. Então, eu vou desguarnecer o ministério. E não sabia que ela estava em viva voz, o Itamar ouvindo. Daí é que eles convidaram o Ciro. Isso daí até saiu na Veja. Na época. Uma outra vez foi pelo Gilmar, que era o assessor direto Fernando, quando o Miguel deixou, também mandar tampão. E depois fui sondado pelo Odir Porto para substituir o Célio Borja, na época do Collor, mas sondado por ele. Esse não foi um convite assim, direto. Foi até minha casa. Assim, eu não podia, porque o Célio não queria continuar. Ele tinha deixado o Supremo e estava preocupado, o ministro da Justiça. Mas nunca, e fui sondado, esse daí, o Paulo Maluf queria que eu saísse candidato a senador. Eu disse, não dá. Ele disse, você vai ser eleito, porque eu vou ser eleito em primeiro turno, não vou ser eleito, vou ganhar o primeiro turno, não sei se ganho no segundo, mas para senador só tem o primeiro turno. Mas eu disse, e aí ele foi no domingo, minha mulher veio nos servir com um cafezinho para... eu vou convencer sua mulher para... Aí ele conversou, quando ela saiu, eu disse, Paulo, você acaba de ter perdido qualquer chance comigo. Se alguém que não quer que eu entre em política... É a dona Ruth. Você precisa ter carisma. Político, eu gosto muito daqueles que têm esse carisma. Inclusive o Guilherme, eu acho que está aprendendo muito também com o Lucas Bove, que ele tem coragem de dizer, você pode às vezes não concordar com isso, aquilo, mas ele é lutador. Primeiro tem que ser lutador, segundo tem que ser honesto, porque nós precisamos de honestidade na política. E, terceiro lugar, eu tenho eu sou muito atacado por muitas das minhas posições. Eu nunca respondo. Segundo lugar, eu defendo ideias e não tenho receio de defender, mesmo que desagrade os outros. Mas nunca ataco pessoas. Você viu mesmo aqui no programa, falando sobre o Supremo, respeito, mas não ataco. Então, não respondo a críticas, todo mundo tem o direito de pensar o que quer a respeito do que eu digo. Faço questão de defender as ideias, não tenho medo de defender. Muitos têm medo, às vezes, de defender, para não ficar mal. Às vezes, medo até de ser mal visto e ter reações governamentais. E nunca ataco pessoas, sempre ataco ideias. Fiz isso a vida inteira e não é com 90 anos que eu vou mudar. Professor Ives, rapidamente, nesse minuto final do programa, além de receber tantas homenagens por esse Brasil afora e também no mundo, a sua trajetória também inspirou a criação da medalha Dom Ives Gandra da Silva Martins, da Academia William Shakespeare, entregue aqui na Lesp. A gente tem algumas imagens, eu gostaria que o senhor falasse sobre
essa emoção. Fui criado contra a minha vontade. Eu fui contra na academia que criasse. Eu disse, vocês têm que criar um prêmio com um dos grandes nomes da literatura, e teria que ser com o próprio William Shakespeare. Nós não temos uma unidade William Shakespeare na academia, e criaram. Mas os outros votaram, eu fui apenas um voto vencido. Mas muitos receberam essa medalha, e sempre é feito aqui na Assembleia. E a última, inclusive, foi meu filho que me representou, porque eu estava no hospital. A Michele Bolsonaro, né? A senhora Michele Bolsonaro, aqui na Leste, no mês de fevereiro. A Michele recebeu. Eu acho que a Michele, eu gosto muito da Michele. Eu tenho a sensação que ela tem a categoria de uma mulher pública, no sentido de saber representar aqueles que ela fala. Por exemplo, ela, para os surdos e mudos, não é? Ela tem, para os surdos, a linguagem que ela sabe, é admirável em fazer. Ela fala com categoria, ela não agride pessoas. Então, eu gosto muito da Michele, mas eu não sou da comissão de entregar o prêmio. Eles escolhem, eu só aprovo depois. Eu achei que ela realmente merecia. Uma grande pessoa, e muitos outros receberam, inclusive o presidente da Assembleia. Isso me honrou também muito, de saber que ele estava recebendo uma medalha com o meu nome. Com certeza. Professor Ives Gandra da Silva Martins, no início do programa, o senhor falou que era um privilégio ser entrevistado por nós duas. Não, o privilégio é nosso, da sua agenda. O senhor faz programa na Rede Vida, fala no YouTube, faz as aulas no YouTube. O senhor não tem hora. E teve hora para bater um papo conosco aqui no Conexão Paulista da Rede Alesp. Esse privilégio vocês não tiram de mim. Muito obrigada. Olha, quem agradeço, e agradeço de coração. E realmente, de forma tão simpática, ser entrevistado, enfim, me sensibilizou sobremaneira. Querida Nani, muito obrigada. Obrigada, Renata. Obrigada, professor, também por realmente tirar essa 1 hora inteira aqui para conversar com a gente. Uma rotina tão atribulada, né? Obrigada mesmo. E você já sabe, toda quinta-feira, às 9 da noite, tem uma entrevista exclusiva aqui no Conexão Paulista. Obrigada pela companhia e até a próxima edição.